sua mão sobre a sua cabeça e diga assim: Senhor Jesus, eu agora vou ouvir a palavra. A tua palavra é viva. Fala comigo, Senhor. Senhor, eu não vim aqui somente por vir. Eu vim aqui para receber e para dar. Eu já te dei, Senhor, a minha adoração, o meu louvor. Agora eu quero receber a tua palavra. Põe a mão no coração e diga: o meu coração é uma boa terra. E obrigado que a tua palavra vai produzir muito fruto na minha vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Estamos com, por favor, Salmo 51. Nós temos no nosso boletim o esboço da pregação. Ok? Pablo, could you please turn on that projector? Aí eu posso ler a tradução de vocês, ok? Nós temos um projetor lá atrás para o pastor ler a sua tradução. Amém. Salmo 51. Nós estamos falando sobre avivamento. E hoje o nosso assunto é avivamento e conversão. Ok? Avivamento e conversão. Para aqueles irmãos que não sabem bem a diferença de uma coisa da outra, o negócio na vida cristã funciona mais ou menos assim. A palavra de Deus, pelo Espírito Santo, é liberada e ela vem em você. E ela entra no seu coração e ela gera em você uma nova vida. Você nasce de novo pela palavra de Deus e pela atuação do Espírito Santo na tua vida. Agora, quando você nasceu de novo, você ainda é criança. Você precisa ser ensinado. Você precisa aprender as coisas. E mais do que isso, você nasceu de novo no teu espírito. Você é uma nova criatura espiritual. Mas você é um ser humano. Você tem uma alma. A tua alma é a tua vontade, as tuas emoções, a tua razão, as tuas decisões. Isso é a tua alma. Então você nasceu de novo pela palavra de Deus. Mas antes de você nascer de novo, você estava no mundo. E a nossa alma, antes de a gente vir para Deus, porque nós estamos no mundo, e a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. A nossa alma é mais ou menos assim, uma bandeira de guerra. Já viram aquelas bandeiras que vai para a guerra? Fica toda furada. Assim a nossa alma, toda destroçada pelo mundo. Pelas coisas que aconteceram para nós, para cada um de nós, no mundo, a nossa alma fica destroçada. Então, nós nascemos de novo, e aí vem todo um processo chamado santificação. O processo de santificação é o processo do crescimento espiritual das nossas vidas. E o processo de santificação começa dentro, é de dentro para fora. Aquela vida que nasceu em você vai crescendo, e vai assumindo o controle da sua mente, das suas emoções, da sua razão. Você vai aprendendo a pensar igual a Jesus. Você vai aprendendo a fazer as coisas que Jesus faz. Esse processo se chama santificação. Isso é um processo. O novo nascimento é um ato. É um ato de você nascer da palavra do Espírito. Mas a santificação é um processo. Parte integrante da santificação é um negócio chamado conversão. Conversão é simples. Conversão é assim, amados. Você está andando naquela direção e você diz: opa, eu quero ir para outro lado. Aí você faz a meia volta e você volta em sentido contrário. Se você fizer 360 graus, você continua indo para lá. Não é conversão. Conversão é você fazer meia volta e ir no sentido contrário que você estava indo, que nós estávamos indo. Veja bem, conversão é uma coisa que segue a gente a vida inteira. Eu me converti quando eu voltei para Jesus, e eu preciso continuar me convertendo a minha vida inteira. Por exemplo, Pedro disse para Jesus disse para Pedro: quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus já tinha dito para ele que ele era nascido de novo, que ele era um homem que pertencia a Deus, um homem de Deus, mas ele precisava se converter. Quando que nós temos que se converter? Cada vez que nós estamos indo num caminho que não é de Deus,
num plano que não é de Deus, seguindo uma ideia que não vem de Deus. Nós estamos indo para lá. Então nós temos que nos converter. Agora presta atenção nisso. Conversão é uma coisa específica para cristãos. Conversão é uma coisa específica para cristãos. Então, às vezes nós pensamos, não, eu já me converti uma vez, e a pessoa pensa que conversão é aquele dia que entregou a vida para Jesus. Não. Conversão é um processo diário de mudança, de estar indo no rumo errado e ir para o rumo certo em Deus, amém? Quem não é cristão, quem não nasceu de novo, segundo a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo isso, quem não nasceu de novo ainda, não tem o Espírito Santo vivendo nele. E ele não pode se converter, porque para a conversão nós precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida. Portanto, conversão não é aquilo que nós fazemos com os nossos filhos em casa. Educação é muito mais. É algo que vem de Deus, é uma educação divina. É algo que começa em Deus. E aí nós respondemos fazendo a meia volta, amém? O Salmo 51 é a história da conversão de Davi. Conversão tem tudo a ver com avivamento. Davi, a Bíblia diz, era um homem segundo o coração de Deus. Mas aí um belo dia, ele comete um pecado terrível. Ele está no seu palácio, o seu exército está em guerra, e ele está lá no alto, o seu palácio ficava mais alto do que todas as outras casas. Ele olha lá de cima e ele vê uma mulher tomando banho, nua. Porque naquele tempo não tinha teto as casas. Não tinha teto como hoje. A maioria não tinha. E quando tinha, e às vezes os banhos eram fora. E aí adivinha o que aconteceu? Ele se encheu de lust, desejo sexual indevido, por uma mulher que não era dele. E como ela era rei, mandou buscar a mulher. O nome dela era Betseba. E como ela não podia fazer nada, a palavra do rei, ela veio, e o rei Davi se prostituiu com ela, e disso nasceu um filho. E quando ela ficou grávida, ela era casada, e o marido dela estava na guerra, fazendo guerra para o seu rei. Imagine que coisa terrível. E o seu rei fazendo um ato desse. Aí, quando ela ficou grávida, ela mandou dizer para o Davi, estou grávida. E o Davi disse, ai, como é que essa mulher vai ficar grávida se o marido dela está na guerra? E ele então manda chamar o marido. Mas o marido era homem de Deus. O marido disse, todos os meus colegas estão na guerra, correndo risco de vida. Eu não vou vir para casa e ficar numa boa com a minha mulher. Sabe o que ele fez? Ele veio para casa, mas ele ficou junto com os outros soldados. Não foi para a cama com a mulher dele, porque considerou uma coisa errada para ser feita. Enquanto seus amigos estavam passando por perigo de vida. Entenderam que o homem de Deus era esse? Urias era o nome dele. E aí quando Davi viu isso, ele tentou de todas as maneiras, não deu certo. Quando não deu certo, ele teve um plano macabro. Ele escreveu uma carta para o general, selou a carta, pôs o selo e mandou pelas próprias mãos de Urias a sentença de morte para ele. E ele disse assim para o general dele, quando vocês estiverem na frente de batalha, põe o Urias lá. E quando a batalha fica difícil, você retrocede um pouquinho e deixa o Urias lá. O Urias é guerreiro valente. E ele vai morrer, mas sabe como é que é na guerra? Morre um, morre ali. Mas ele morreu pela mão do Davi. Terrível, terrível a história. E aí, o Salmo 51 é a história da conversão dele. É a história da conversão do Davi. E a conversão tem duas áreas. Tem a primeira área, que é o arrependimento. E tem a segunda área, que é a fé. Conversão é composta de dois módulos, digamos assim. Arrependimento e fé. Se eu estou indo para o rumo errado, eu jamais posso me converter se eu não me convencer, se eu não me arrepender de estar andando daquele rumo e fazer a minha volta. Mas eu também não posso me converter se eu for fazer a minha volta e eu disser, errei, não vou mais ser aceito, eu nunca vou poder voltar para lá. Aí eu não creio. Então o arrependimento é composto
aliás, a conversão é composta do arrependimento e da fé. O arrependimento, a palavra bíblica para arrependimento, lá no Novo Testamento, em grego, é metanoia. Metanoia significa mudança de mente. Você estava indo para lá, e aí você fala, opa, isso está errado. E você muda a mente. O arrependimento começa com uma mudança de mente. Essa mudança de mente não começa em você, começa no Espírito Santo. A mudança de mente começa no Espírito Santo. É o Espírito Santo que começa o trabalho em nós de arrependimento. É Ele que começa o trabalho. Sabe como é que é o nome desse trabalho? Convicção de pecado. O Espírito Santo vem em nós e nos convence de pecado. Porque às vezes nós pecamos e fazemos igualzinho Davi. Davi pecou, mandou matar Urias, mandou trazer a mulher para casa e estava numa muito boa. E nós nos convertemos. Às vezes, para nos convertermos, como Davi, o nosso coração, às vezes, por causa do pecado, fica tão duro, que se não for Deus, a gente não se converte mais. A gente continua indo para o buraco, até o fim. Mas Deus é tão maravilhoso, que Ele manda o Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo fala conosco mesmo. Às vezes, Deus manda o Espírito Santo por uma outra pessoa. Nesse caso do Davi, ele levantou um profeta chamado Natã, e o profeta chegou no rei e disse assim, rei, eu tenho uma historinha para você. E ele começa, tinha um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas, e tinha um outro homem pobre, só tinha uma única ovelhinha. Essa ovelhinha dava leite para os seus filhos, dava a lã para fazer as roupas, e aí esse homem rico recebeu algumas visitas, e ao invés de matar suas ovelhas, para alimentar suas visitas, sabe o que ele fez? Mandou pegar a ovelhinha daquele que só tinha uma e matou. E a Bíblia diz que o Davi se encheu de ira, uma ira santa. Como é que alguém pode fazer um negócio desse? Aí ele diz, me conta quem é esse homem, eu vou fazer justiça. E aí o profeta diz, esse homem é você. Você tem aqui outras mulheres, você mandou tirar a mulher de Urias e matou Urias. E aí sabe o que acontece? O coração dele, pela convicção do Espírito Santo, trabalhando no coração dele, amolece, e ele se converte, ele volta atrás. A primeira coisa que ele faz, ele se arrepende. Ele tem convicção de pecado, antes do arrependimento. Porque ele tinha pecado, ele sabia que tinha pecado, igualzinho você e eu. Muitas vezes nós pecamos, sabemos que pecamos, mas a gente fica naquela, nem deixa a coisa rolar. Ai, pequei, deixa a coisa rolar. Vocês acham que o Davi não sabia que ele fez errado? Como não ia saber? Sabia. Mas o nosso coração, a Bíblia diz, é muito enganoso. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. Então às vezes peca e fica naquela. E às vezes continua no pecado. E estava lá então o Davi sem conserto com Deus, continuando no pecado. E o Natan disse, você é o cara, quer matar alguém? Mate você. E aí sabe o que acontece? O Espírito Santo vem através da palavra de Deus e faz uma revolução no coração do Davi. E o Davi diz, o que é que eu fiz? Isso se chama convicção de pecado. Não há mudança antes de convicção de pecado. Convicção de pecado é aquele trabalho do Espírito Santo em você, que amolece o teu coração, que possibilita você de dizer para você mesmo, sim, eu errei, eu pequei. É um trabalho do Espírito Santo. Então estava lá o Davi, todo convencido de pecado, e ele ora. Ele faz esse Salmo 51, é a sua oração de conversão, de arrependimento. E sabe, o Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele vivia num avivamento constante, a vida dele cheia do Espírito Santo. Ele era vitorioso nas batalhas, ele era vitorioso por onde ele saía. Mas nós pecamos, Davi pecou. Então agora precisava de arrependimento e precisava de conversão. Então ele se arrepende e ele ora. E veja como é que acontece. Tudo começa, veja no nosso boletim, tudo começa com a bondade e a misericórdia de Deus. Amados, se não for o Espírito Santo na nossa vida, eu e você
já era. Nós já éramos. Porque o nosso coração se endurece. E se não for o Espírito Santo trazendo convicção do pecado, falando com a gente, mostrando para a gente vai continuar. Eu quero dizer para vocês, infelizmente, na minha vida, há áreas praticamente mortas ou inativas na minha vida, que precisam de arrependimento. E vou dizer uma coisa para vocês, há áreas na minha vida que às vezes nem estou consciente, porque aquelas que eu estou consciente, eu sou responsável. Mas há áreas na minha vida que às vezes eu nem estou consciente, quando o Espírito Santo fala comigo, eu digo, uou! Muitas vezes isso acontece comigo. E aí o que acontece? Aí a gente se arrepende, a gente se converte, volta para Deus naquela área, e Deus cura a gente. E a gente entra num avivamento. A nossa vida naquela área específica é revivida, revivificada, reativada novamente. Amém? Mas não existe reativação antes do arrependimento genuíno. Então tudo começa em Deus, no Espírito Santo de Deus. É por causa da bondade, da santidade, da justiça de Deus que Ele confronta o nosso pecado. Veja o versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas, o quê? Misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Tudo é em Deus. É por causa da benignidade dele. Deus é bom. E é por causa da misericórdia. Sabe o que quer dizer misericórdia? Misericórdia é duas palavras em conjunto para fazer essa palavra. Miseris cordes. Vem do latim a palavra misericórdia. Miseris quer dizer miserável, miséria. Cordes quer dizer coração. Deus olha para o nosso coração miserável e com o Espírito Santo enche ele de ternura para que voltemos a Deus. E Ele nos recebe, ainda com um coração miserável. Não é bom esse nosso Deus? Não é tremendo esse nosso Deus? Imagina se Ele não fizesse isso. Eu e você não teríamos chance nenhuma perante Ele. O nosso Deus não é aquele Deus que muitas vezes as pessoas estão com Ele na cabeça por aí. Deus é muito antigo, né? Então às vezes as pessoas têm ideia de um Deus, aquele velhinho, de barba, muito antigo, né? Existiu sempre, nunca teve começo, e de tão velho que está é meio esclerosado. E Ele está lá assim, como que tivesse um cajado, um pau na sua mão, olhando. Ih, fez errado, pá! Não, esse não é o nosso Deus. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Entendeu? Mas Deus é santo. Ele não pode deixar as coisas como estão. Então Ele começa a trabalhar conosco. Vamos para frente? A nossa responsabilidade é nos posicionarmos através da confissão e do arrependimento. Amados, a Bíblia diz que a gente crê com o coração, mas confessa com a nossa boca. Romanos capítulo 10, versículo 8. Pois com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa. Então, se você está arrependido, vai haver uma confissão. O arrependimento inclui o reconhecimento do pecado e a confissão do pecado. A confissão do pecado não é reconhecer o pecado. Por isso que eu disse que incluiu a confissão, o verdadeiro arrependimento, a mudança de mente. Inclui a convicção, a confissão e o abandono. A confissão de pecado, que é só reconhecer que está no pecado, não leva a lugar nenhum. Não muda a mente. Não faz meia volta. Não se converte. Então, o avivamento passa pelo reconhecimento do pecado. Passa pela confissão. Passa pela nossa conversão. Amém? Saber que somos pecadores, todos nós sabemos. Nos convertermos, nem todos nos convertemos. Amém? Então vamos para frente. B1 aí, no nosso texto, versículo 1 ainda. A nossa confissão tem que incluir algumas coisas. A primeira que tem que incluir, pedir a Ele que apague as nossas transgressões. Veja o versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias,
apaga as minhas transgressões. Deus apaga. Sabe o que quer dizer isso, em outras palavras? Segundo a palavra de Deus, lá no livro do Apocalipse, em outras partes da Bíblia, diz que Deus tem perante ele um livro, chamado Livro das Obras. Está escrito tudo o que nós fazemos. Tudo. E vou dizer uma coisa horrorosa para você. Não só Deus sabe, o diabo sabe também. Das obras que nós fazemos. E ele, baseado nos nossos pecados, vai na presença de Deus nos acusar, requerendo de Deus justiça. Porque ele sabe que Deus é justo. Ele vai na presença de Deus, nos acusa e requer justiça. Então sabe o que Deus faz quando nós nos arrependemos? Quando nós confessamos nosso pecado, a Bíblia diz que Deus apaga. Lá da presença dele. O diabo não tem mais como acessar isso. Foi apagado. Não é um negócio tremendo? Apaga as minhas transgressões. Era isso que o Davi estava dizendo. Senhor, passa um apagador nessa história da minha vida. E Deus passou. Porque você já pensou se Deus não fizesse isso? A gente ir lá para o céu com todo esse peso, com toda essa carga de todos os pecados que nós fizemos? Seria horrível viver no céu com essa convicção, com esse peso, com essas cargas. Amados, um dia vai chegar o teu dia. Se você realmente nasceu de novo, se você é cristão genuíno, não é só religioso, porque às vezes a gente é religioso, não é cristão genuíno. Se você realmente nasceu de novo, sabe o que vai acontecer com você? Quando você for levado ao céu, em você não vai pecado algum. Você chega lá limpinho, zerado, sem pecado nenhum. Céu é um dos sinônimos de céu, é a ausência de pecado. Pecado não entra lá. Então, se você entrar lá, adivinha por que você entra? Porque Deus apagou os teus pecados. E a Bíblia tem um versículo que diz que Ele lança longe da gente os nossos pecados, como o Oriente dista do Ocidente. São polos opostos. E a Bíblia diz que Ele não lembra dos nossos pecados. Ele não é como nós, que às vezes alguém nos faz alguma coisa e a gente diz, olha, eu perdoo, mas não esqueço. Isso não é perdão. Perdão que não esquece não é perdão, ok? Deus perdoa e esquece. Ele nunca mais lembra daquilo. Não é um negócio tremendo isso? Esse é o nosso Deus. Mas essa é a nossa parte. Ele apaga as nossas transgressões. Veja o versículo 2 aí. Diz assim, lava-me da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Presta atenção, amados. Ele apaga aquilo que está lá na frente dele. Mas aí o negócio ainda deixou um borrão em você. Aí o que tem que fazer com você? Lava, purifica você. Então Deus faz duas coisas. Deus apaga o negócio e limpa você. Deus apaga lá e limpa você. Lava, purifica você. E você fica limpo. Novinho em folha. Coisa tremenda isso. Você não gosta disso? Eu amo. Saber que isso é o meu Deus que faz. Porque se dependesse de mim, eu quero dizer uma coisa, amados. Nós temos hoje um grande problema na igreja cristã. Sabe qual que é o grande problema da igreja cristã? É que há muita gente pensando que vai para o céu por merecimento próprio. Tem muita gente tentando fazer coisa para ver se ganha o céu de Deus. Sabe qual que é a palavra de Deus sobre esse assunto? Ninguém vai para o céu por merecimento próprio. Sabe como eu e você vamos para o céu? Porque Jesus morreu no meu lugar. Eu vou para o céu por méritos de Jesus. Quando eu recebo a Jesus como meu Salvador pessoal. Então, Jesus na sua morte, foi a morte de Jesus que conquistou essas coisas que eu estou falando para você agora. A limpeza, a purificação nossa, foi a morte de Jesus. Não pense que Deus é injusto, porque Ele seria injusto se a gente pecasse e o nosso pecado ficasse por aí, boiando, flutuando. Não,
Ele trata nossos pecados. Alguém paga o pecado. Amados, presta atenção. Eu tenho que viver uma vida me esforçando para não pecar, pelo fato de que todo pecado que eu cometo, alguém morreu. Jesus morreu. Teve o preço da vida de alguém. Por isso que o cristão não pode viver pecando. Não é que ele vai tentar assim, dizer, não vou fazer mais nada de errado. Sim, isso é muito bom, pelo Espírito Santo, mas por ele mesmo. Ele vai se autoeducar sem a participação de... Não existe isso. Deus colocou o Espírito Santo dele dentro de você, colocou a palavra aqui, colocou pessoas, ele usa circunstâncias para falar com você. A nossa única responsabilidade, sabe qual que é? Nos posicionarmos. Quando Deus fala com a gente, saindo fazendo aquilo que Deus diz. E nós não fazemos isso para sermos salvos. Sabe como é que é a salvação de Deus? É pela morte de Jesus. Você não faz as coisas para ser salvo. Jesus já fez tudo o que ele tinha que fazer para você ser salvo. Agora, nossa obrigação é receber o que ele fez. Nós não fazemos para sermos salvos. Nós fazemos para receber o que já foi feito por nós. Vocês entenderam isso claramente? Essa é uma coisa que tem se perdido. Há muita gente que pensa assim por causa disso. Eu acho que hoje eu estou bem. Puxa, nossa, eu estou assim, conscientemente, sem nenhum pecado. Pior que a gente tem pecado que a gente nem tem consciência. Pecados ocultos, que a Bíblia diz. Aqueles que a gente nem tem consciência. Então a pessoa pensa assim, agora eu estou pronto. Se Jesus voltasse agora, eu iria. A gente tem uma pergunta boba que a gente faz pensando na santificação. A pergunta é correta quando feita pensando no novo nascimento, mas é boba quando é feita pensando na santificação, que é essa: se você morresse agora, você ia para o céu? Se eu estiver fazendo essa pergunta relacionada com você já recebeu Jesus? Jesus é o teu Salvador, se você morrer agora, Ele te leva? Aí está certinha a pergunta. Mas se eu fizer essa pergunta dizendo, você está sem pecado? Você está com a vida certinha? Aí ninguém vai ao céu por vida certinha. Nós vivemos a vida certinha por causa dos méritos de Jesus, por causa do que Ele fez por nós, não para irmos para o céu. Vocês entenderam a diferença das obras e da fé? Então vamos continuar aqui. E Ele nos purifica dos pecados. Agora veja lá, o que nós temos que fazer? Versículo 3. Nós temos que reconhecer quem nós somos. Pois eu conheço, vamos dizer todo mundo junto? Leia aí, vamos ler. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Sabe do que Davi estava falando? Do problema com mulheres. Davi nunca conseguiu se livrar disso. Do problema com mulheres. Sabia? Nunca. Deus constituiu a gente para casar e fazer um só corpo, com uma esposa. Você não tem como fazer um só corpo com 5. E o Davi tinha um monte. Esse foi o problema dele. Ele disse, meu pecado sempre me persegue. E perseguiu mesmo. E pior, isso se torna uma maldição para a nossa casa. Veja o que aconteceu com o filho dele. O filho dele tinha 700 mulheres e 900 amantes. O Salomão. Como ele fazia com isso, não me pergunta, eu não sei a ideia. Mas ele tinha. Por quê? Porque o pecado estava sempre perseguindo. E passou para o filho dele. Perseguiu o filho dele. Vocês entenderam? Esse é um problema sério. Então, reconhecer que nós somos em nós mesmos e que ofendemos a Deus. Veja aí o 3. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Vai lá para o próximo versículo, que é o 4. Veja aí. Contra ti pequei. Pera aí. Quem que ele tinha matado? Deus? Quem que ele tinha matado? Urias. Repete comigo. Davi matou Urias. Agora veja o que ele diz. Pequei contra ti. Como? Claro, Urias não era dele para ele matar. Urias pertencia a Deus.
Ele matou alguém de Deus. É por isso que nós cristãos somos contra o aborto, contra qualquer tipo de assassinato, de morte que alguém possa fazer, porque as pessoas pertencem a Deus, não a nós. Nós não podemos dispor da vida das pessoas. Foi isso que Davi está reconhecendo. Ele falou: o que eu fiz? Pequei contra ti, fiz o que reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tem razão em me condenar. Isso se chama arrependimento. Se a pessoa errar com você, tá? Estou eu aqui, vamos dizer assim, eu fiz uma trapaça aí e tal, né? E enrolei a Vera e cacei o dinheiro da Vera. A Vera tem muito dinheiro, é uma bênção. Enrolei a Vera, tomei o dinheiro da Vera. Aí Deus vem para mim e diz assim: você errou com a Vera. Você errou com a Vera. Você está com problemas. E adivinha, eu não faço absolutamente nada. Isso não é arrependimento. Porque o arrependimento genuíno é aquilo que você faz o que tem que fazer. Davi não podia, às vezes, nós não temos como consertar a bobagem que fizemos. Como é que o Davi ia trazer Urias de volta? Como é que o Davi ia devolver para Betseba a santidade dela que ele violentou? Amados, relação sexual ilícita violenta a santidade das pessoas da outra parte. É sério. Então olha lá, ele diz: é justa a tua sentença em me condenar. Ele diz: Senhor, estou condenado, estou aqui, o que é que o Senhor quer fazer comigo? Isso é o verdadeiro arrependimento. Vera, errei com você. Está aqui o que eu roubei de você. Agora, o que você quer fazer comigo? Você vai querer me denunciar para a polícia? Se você quiser, é o seu direito. A sua sentença tem razão. Ou você vai querer contar para a igreja toda que tem um pastor aí na igreja ladrão? É seu direito. Isto é, o verdadeiro arrependimento, o arrependimento genuíno que vem do Espírito Santo em você, é aquele que está disposto a receber as consequências. Amém. Então esse arrependimentozinho nosso aí, que faz a bobagem, e depois, pastor, aí ó, eu fiz isso, e agora o fulano está falando. Devia ter pensado antes de fazer. Essa é a tua sentença. Não quero que ninguém fale. Não quer aceitar a consequência do que fez. Adivinha o que aconteceu com esse arrependimento? Zero. Não é arrependimento. O genuíno arrependimento é aquele em que a gente aceita as consequências. Tu és justo em me condenar. Aí Deus diz: uau, dessa eu gostei. Eu vou apagar o seu pecado. Eu vou purificar você. Amém. Aliás, Davi já sabia que Deus ia fazer isso, porque ele conhecia Deus. E você deve ter consciência, cada vez que você peca, de que Deus vai perdoar você e vai limpar o seu pecado. Deus vai limpar lá e vai purificar você. Sabe por quê? Eu estou dizendo isso porque uma das armas do diabo que ele usou contra mim, e eu sei que ele usa contra você, é que quando nós pecamos, o diabo vem e diz: te peguei, agora não tem jeito. Eu lembro, antes de eu me converter, meu problema era mulheres. Minha esposa está aí para contar para vocês. Aí eu me converti e a coisa mudou na minha vida, mas a mente tinha sido condicionada. E aí então o diabo sabe das coisas. E aí eu via uma mulher e o diabo, uma seta na minha mente, tá, eu pensava, eu dizia: não, eu sou cristão, eu saí dessa vida, não tem mais nada comigo. Daí vinha o diabo dizer: você já pecou, você pensou no negócio, por que vai lá e não faz então? Dá uma dentada nela, leva para a cama. Fazia exatamente isso comigo. Aí um dia eu ficava tão irado com esse negócio. E aí um dia eu fui jejuar e orar. Eu disse: Senhor, a tua palavra diz, e está escrito na palavra: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor me libertou, eu creio, mas eu não sou verdadeiramente livre. O que está acontecendo? Aí Deus falou comigo. Deus falou
comigo, ele falou assim, olha, presta atenção. O pensamento vem na tua cabeça, você não pode fazer nada para que não venha. Às vezes vem das coisas anteriores, às vezes você nem está pensando, é uma seta do diabo. Agora, o problema é o que você vai fazer com o pensamento que vem na tua cabeça. Se o pensamento vem, você vai lá, a Betseba tomando banho, ela linda. Você tem duas opções. Senhor, o Senhor é tão maravilhoso, como o Senhor faz a Betseba tão linda. Seja glorificado o seu nome. Sabia que isso aí é coisa de cristão. Senhor, recebe toda a glória. Senhor, ela é tua, e eu não vou olhar desejando a Betseba, porque ela é casada. Amém, Senhor. Davi não teria pecado. Não teria pecado, não vai olhar mais. Se virava e saía. Vocês entenderam? Mas aí o diabo dizia, não, agora já pensou na tua mente, agora vai lá e faz. E eu ficava. Aí Deus falou comigo, escuta, pensamento veio, você aceitou? Não. Você fez? Não. Então você não pecou. Porque a Bíblia diz, como é que vem a tentação? A tentação vem, ela gera um negócio, e aí você tem a tua opção. Tentação não é pecado. O que é pecado? Cair na tentação. Tentação não é pecado. Aí se a tentação vem e você fica lá e cai, aí pecou. Mas se você diz não, e aí Deus falou, você está no processo certo. Diga não toda vez. Faça o que você está fazendo. Aí eu falei, até que o diabo é o diabo, mas não é bom. Ele parou, né? Ele vai continuar o negócio. Eu descobri um truquezinho. Eu falei, seu Satanás. Aí eu fui falar com um camarada que estava me discipulando na época, pastor Júlio, está no Texas hoje. Eu disse, olha, eu descobri isso. Ele falou, então deixa eu te dar uma dica. Toda vez que o diabo voltar para você com a mesma coisa, sabe o que você faz? Ora por alguém. Porque ele é o diabo, mas não é bom. Ele vai perceber que cada vez que ele te tenta nessa área, alguém é abençoado. E ele não quer ninguém abençoado. Ele vai largar do seu pé, logo, logo. Gente, funcionou. Entendeu? Eu lembro como se fosse agora, isso no início da minha vida cristã. Eu ainda era jovem. Vamos para frente? A nossa responsabilidade, letra C aí no seu esboço. A nossa responsabilidade é nos achegarmos a Deus pela fé. É você dizer não para o pecado. Mas vida cristã, gente, não é só dizer não para o pecado. Vida cristã é a vida de fé. É dizer não para o pecado e sim para Jesus. Entenderam? Às vezes você fica... Olha, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Cristão não foi criado para fazer o que os técnicos da seleção brasileira fazem com a nossa equipe. Jogar na retranca. A gente é grupo de ataque. Nós resistimos e vamos para a fé. É a fé que é o lado positivo da vida cristã. Entendeu? A Bíblia diz, resista o pecado. Mas ela também manda você ir para a fé. Então, a nossa responsabilidade é nos achegarmos a Deus pela fé. A fé consiste em ter convicção do nosso pecado, mas em aceitar que Deus nos recebe. Eu fiz isso, agora Deus nunca mais vai receber. Você está pensando de acordo com a tua cabeça, não com a cabeça de Deus. Deus não é assim. E isso é do diabo. É ele que está dizendo. Porque ele quer evitar de você voltar para Deus. Porque se voltar para Deus, sabe o que vai acontecer? Ele te recebe. Tem um profeta aí na Bíblia, na sua Bíblia, chamado Jonas. O Jonas conhecia Deus, e Deus disse para ele assim, vá falar para Nínive. Nínive eram os inimigos. Vá falar para eles que eles estão em pecado, se não se arrependerem. Aí o Jonas pensou, vou nada. Eu vou lá falar para esse pessoal, o pessoal entra numa de acreditar no negócio, e daí se arrepende, e daí não vem a desgraça sobre eles. Eu quero mais desgraça sobre eles. Aí o Jonas fugiu, entrou no porão do navio e foi dormir. Deus mandou-lhe uma tempestade, eles começaram a jogar tudo fora, e a tempestade não passava, e alguém teve uma ideia, é espiritual. Vamos ver quem que está com problema aqui com o seu Deus, porque
todo mundo tinha um Deus diferente lá. Consultaram todo mundo com o seu Deus estava certinho. Aí acharam Jonas, disseram: escuta, conta para nós, quem é você? Ele falou: eu sirvo o Deus vivo. Ele falou: ai, 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 e eu estou fugindo dele. Ele falou: pronto. Aí Deus diz: vamos lançar no mar. Aí Deus lança no mar, um grande peixe engole ele, vomita ele na praia do lugar que ele tinha que ser profeta de Deus, e ele vai lá, e 3 dias, ele andava na cidade, demorava 3 dias para percorrer a cidade, era grande, e Deus se importa com os perdidos, e ele percorria a cidade e dizia: vai vir fogo de Deus sobre vocês, vocês vão ver o que é bom, vai vir fogo. Amém. E aí o pessoal, quando viu aquele negócio, falou: ai, 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 se arrependeram, se humilharam. Diz que até os cachorros lá, até os animais fizeram jejum e puseram cinza sobre eles. Imagina. Aí Deus perdoou. Aí o João disse: tá vendo? Eu sabia que ia ser assim. Agora Deus perdoou. Ele conhecia Deus. Olha, Deus é esse Deus que jamais lança fora o coração contrito e arrependido e quebrantado. Nunca. A Bíblia diz: um coração contrito, está aqui. O texto que nós estamos lendo, vamos ler daqui a pouco. Um coração contrito, não desprezarás a Deus. Então, para de ouvir o diabo. Porque o diabo quer que você continue no pecado. Confessa, sai dele e vem para os braços de Deus. Deus está te esperando. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai entrar num avivamento. Vai ser um negócio tremendo. A tua vida vai reavivar. Vamos para frente. Ele ouve na nossa confissão de arrependimento, versículo 1 e versículo 7. Vamos no 7, a gente já leu 1, né? Vamos lá no versículo 7. Diz assim: purifica-me com hisopo. Hisopo era um tipo de uma esponjazinha que eles tinham lá para esfregar as coisas. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Gente, Davi conhecia Deus. Davi sabia quem ele era e o que Deus queria dele e o que Deus podia fazer com ele se ele se alinhasse com Deus. Amados, olha aqui para mim, todo mundo, por favor. Eu sei que eu não sou muito bonito, mas olha aqui para mim. Presta atenção. Escuta isso. É de Deus para você. É de Deus para você. Deus, o teu Deus, é o Deus que pode perdoar você de qualquer pecado. Não interessa como está. Agora necessita arrependimento. Necessita confissão do pecado. Necessita fazer meia volta. É isso que nós estamos falando aqui nessa manhã. Se você fizer isso, não tem Satanás no inferno, não tem diabo nas regiões celestiais que segure você. Aleluia. Porque Deus é por você. Amém. Lembra do versículo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Glória a Deus. Ponto 2. Tudo continua com o que Ele quer fazer em nossa vida. Inicia com a misericórdia dEle, vem para a nossa ação, e como é que continua a história? Com aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Gente, levanta a tua mão direita. Diga comigo. Deus tem um propósito para a minha vida. E Deus tem mesmo. Se você ainda não descobriu, saiba que Deus tem. E saiba que é o propósito de Deus, não é teu. E se é de Deus, a notícia é essa: é maior do que você. Gente, olha aqui para mim, de novo, por favor. Se o propósito que existe para você for um propósito teu, é do teu tamanho. Se for de Deus, é do tamanho de Deus. O que quer dizer? É maior do que você. É por isso que a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado. É maior do que você, porque é de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então olha só, cria qual é o propósito dele, versículo 10. Vamos lá. Cria em Deus, cria em nós, versículo 10, estamos lá? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. O espírito do Davi ficou estável por causa do adultério. Ele está dizendo: cria em mim um coração. Sabia que Deus pode mudar o teu coração? Criar um coração. Deus pode mudar e dar um espírito estável para você. Cria em mim. Versículo 8. Estão aí no versículo 8? Faze-me ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão.
Ele falou: Senhor, eu com esse pecado estou me sentindo como se tivesse quebrado os meus ossos. A gente diz: ih, me quebrou a perna, né? Quando alguma coisa acontece ruim, quebrou minha perna com isso, né? Não posso fazer mais nada. Mas veja, o Davi está dizendo: faz-me ouvir júbilo de alegria. E isso é o que Deus quer. Deus quer fazer júbilo de alegria sair da sua boca, porque Ele é o seu Deus. Entendeu? Isso é o verdadeiro avivamento, é o júbilo saindo da sua boca. Versículo 12, vamos lá? Restitui, devolve-me a alegria da tua salvação. Gente, o pecado tira de nós, do nosso coração, a alegria da salvação. Mas quando nós nos arrependemos, confessamos, voltamos para Deus, o que Ele faz? Ele devolve a alegria que vem com o perdão. O perdão de Deus vem com a limpeza, vem com a propiciação, que é o pagamento daquilo que a gente fez de errado, vem com a devolução daquilo que Deus tem para nós. Satanás rouba a nossa alegria pelo pecado. Deus devolve a nossa alegria. Devolve a alegria da salvação. Sustenta-me com um espírito pronto para obedecer. Eu gosto dessa tradução aí que está aí. Está aí na Ivi, né? Um espírito pronto para obedecer. Amém? Vamos para frente. Versículo 14. Veja o que ele diz aí. Pois não... Opa, vamos lá. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Era um crime de sangue. 2 vezes. Contra Betseba, porque foi contra Deus. E contra Urias. 2 pessoas que não eram deles, eram de Deus. Homicídio. Vocês sabiam que a relação sexual ilícita é sinônimo de homicídio? Terrível isso. Vamos para frente. Versículo 15. Abre os meus olhos, ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, digo, e a minha boca anunciará o teu louvor. Sabe o que Deus quer pôr na tua boca? Não lamento, não reclamação, nem agonia, nada disso. Deus quer colocar nos teus lábios palavras, vai anunciar, vai exaltar, louvar a Deus. É isso que Deus quer fazer. E terminando, estamos aí no fim, né? Tudo termina com a nossa ação para Deus. Olha aqui agora para mim. Eu vou concluir e você precisa entender a conclusão. A conclusão é essa. Tudo começa em Deus. Diga comigo. Tudo começa em Deus, continua no meu posicionamento e termina agora. Veja como é que termina. Termina com a ação nossa para Deus. É só depois do que Deus fez para mim que eu posso fazer para Ele. Veja que coisa interessante para a gente terminar. Versículo 13. Então farei o quê? Ensinarei teus caminhos aos transgressores. Já pensou Davi no maior pecado, dizendo para aquele homem que tomou a ovelhinha do outro, que esse cara tem que morrer? Fala para mim aqui, irmão, seja honesto. Você se sente bem quando alguém que você sabe que está no pecado vindo corrigir você? Nunca. Os transgressores precisam ser ensinados por gente que está na posição para ensinar. Gente que está de bem com Deus, gente que está em dia com Deus, arrependido, convertido. Ei, tremendo isso, hein? Versículo 14. A minha língua louvará altamente a tua justiça. Veja só, o que adianta ficar em pecado e tentando adorar a Deus, louvar a Deus? Deus não vai aceitar isso nunca, porque Ele é santo. Nunca Ele vai aceitar. Vocês estão entendendo? Então aí vem a nossa ação para Deus, mas a nossa ação tem que ser resultado do que Deus fez em nós. E terminamos aí dizendo o seguinte, versículo 17, vamos lá, vamos ler todos. Diz assim o 17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quando o teu coração estiver dessa maneira, não tem nada entre você e Deus. Deus não despreza o teu coração. Deus te recebe e Deus diz: uau, eu quero fazer coisas grandes através dele. Então veja como é que é a nossa conclusão aí no seu boletim. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração contrito
Quebrantado e contrito, Deus não despreza. A pergunta é essa: como é que está o meu coração? A Bíblia diz: guarda o teu coração. Guarda o teu coração. E aí vem as 3 perguntas para fazermos. Como é que é? Tenho consciência de que estou me convertendo a Deus? Como é que você está? Tem consciência? Eu estou muito alegre aqui com algumas conversões que eu estou vendo. E tem algumas pessoas sendo, sabe, sérias na conversão, confessando a sua conversão. Tremendo. O André, por exemplo, André, faz assim. Está vendo o André? Não estou dizendo que o André é perfeito, mas o André assumiu uma posição pública. Ele disse assim: esse ano eu vou para Deus. Meu negócio é Deus. Chega. Falou isso. Gente, essa é a coisa que agrada a Deus. Agrada o nosso coração. É isso que eu e você temos que fazer. Então, estou me convertendo? Se não estou, quais são as 2 coisas principais? Por que você não está se contando? Gente, tudo tem motivo. Se você não está se convertendo, por quê? Ok? Quais são as 2 coisas? O que eu vou fazer para tirar essas coisas do meu caminho? Para me converter? O que eu vou fazer? São as perguntas que nós temos que fazer. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos terminar o nosso culto. Eu quero dizer para vocês que Deus quer nos levar a um avivamento. Deus quer levar você a um avivamento. E quando você entrar num avivamento, sabe o que um avivamento quer dizer, gente? Não há barreiras entre você e Deus. Então o teu negócio prospera, a tua família prospera, os teus filhos prosperam, as tuas amizades prosperam, tudo prospera quando você estiver no avivamento. Amém? Vamos lá? Não, gente, vamos adorar, vamos terminar adorando. Vamos ver sua cabeça. Feche o seu olho. Deus, leva-me além a todas as alturas.